Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou o semeador da palavra do Reino, ministro do Novo Testamento, cooperador de Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmá-los em Cristo, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange a Escritura que as rege, uma vez que em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nestes últimos dias, a sua igreja, o Altíssimo, falou pelo seu Filho amado, e este continua a falar depois que subiu aos céus por meio dos seus santos apóstolos e profetas, uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, seus profetas, quais? Seus santos apóstolos. Amém? Graças a Deus. Neste vídeo em especial, prosseguiremos ainda na nossa investigação acerca do seguinte tema: apesar de anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, porque os santos apóstolos de Cristo, em algumas de suas pregações, citaram trechos da anterior escritura. Amém? Graças a Deus. Pregar é um verbo, indica uma ação. Qual livro sagrado no Novo Testamento descreve as ações apostólicas durante suas vidas e ministérios? O livro de Atos dos Apóstolos. Naquele livro é possível conferir as ações apostólicas e demais obreiros e demais ovelhas. Entre tais ações se insere a ação de pregar. E no propósito de entender por que os apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram trechos da Escritura da anterior aliança, apesar de anulada, convém antes reparar para quem eles citaram tais textos e para que o fizeram. E nesse sentido, temos nestes últimos vídeos
examinado pregação após pregação do livro de Atos dos Apóstolos. E dessa vez nós veremos, aleluia, a 13ª pregação que se encontra no livro de Atos, capítulo 11, verso 19 ao 24. Aleluia. Crentes convertidos depois da perseguição iniciada com a morte do mártir Estevão, crentes dispersos pregando a judeus e a gregos. Pregando o quê? O Evangelho do Senhor Jesus. Diz assim Atos capítulo 11, do verso 19 ao 24. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo no Evangelho, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas. Caro espectador, o que esses crentes cristãos perseguidos fizeram durante a perseguição? Por onde quer que eles foram, eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus. Primeiro o texto diz, anunciava a palavra. Depois o texto explicita que palavra? O Evangelho do Senhor Jesus. Tanto a judeus quanto a gregos, gentios, os dispersos anunciavam a palavra. Qual palavra? O Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus nas maiores alturas. Evangelho que convida os homens à fé no Senhor Jesus. Evangelho que destaca a graça de Deus, o ministério da graça de Deus, no qual se revela a justiça divina, o perdão, o resgate dos pecados, mediante a fé e não pelo cumprimento das obras da lei. Essa mensagem de fé, essa mensagem da graça própria do Evangelho é que chegou aos ouvidos daqueles que foram evangelizados pelos dispersos. E quando essa notícia se espalhou a ponto de a liderança, aleluia, apostólica em Jerusalém saber, eles, os santos apóstolos, enviaram Barnabé àquele lugar onde tal pregação prosperou. E diz o texto, verso 22, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, ele se deparou com a graça de Deus. Ele não se deparou com um povo oprimido por obras que não poderiam suportar, porque nunca ninguém suportou, nunca ninguém cumpriu integralmente as obras da lei, como São Pedro advertiu no primeiro concílio da igreja, que consta de Atos capítulo 15. Ele, São Pedro, disse que nunca ninguém suportou tal jugo de ter de cumprir integral e fielmente as obras da lei. Aqui Barnabé encontra um povo
cheio da graça de Deus, livre dos pecados, da culpa, da condenação, das obras do diabo, que é o pecado, livre de toda a condenação. Um povo cheio da graça de Deus, porque a mensagem apostólica, por meio dos apóstolos, por meio de demais obreiros e do povo, era a mensagem do Evangelho, era a mensagem da graça de Deus. Aleluia. E no verso 23 diz: tendo ele, Barnabé, chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas. Espectador amado, perceba que em momento algum foram citadas escrituras, textos da escritura da anterior aliança. Aleluia! Os gregos ouviram o evangelho da graça de Deus. Eles ouviram acerca da justiça pela fé. Eles receberam a pregação da fé. Eles receberam a mensagem da graça de Deus. Aleluias, glória a Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado acerca de novos vídeos. Agora, na nova aliança, depois da morte e ressurreição de Cristo, depois que tudo que a lei, os salmos e profetas prometeram acerca do ungido de Deus, ter tudo se cumprido, agora a mensagem da igreja é a pregação da fé, é o evangelho da paz, é o evangelho do Senhor Jesus, é a mensagem da graça de Deus que destaca o arrependimento dos pecados, o arrependimento das obras da lei e o convite a vir para Cristo. Aleluia! Glória a Deus nas maiores alturas. Venha crer no evangelho da graça de Deus. A lei era santa, justa e boa, mas os homens debaixo dela, suas obras humanas, eram só de pecado, porque todos fracassavam. A lei era santa, justa e boa, mas o homem era pecador, escravo do pecado. Por isso que a mensagem apostólica a judeus e não judeus era da graça de Deus. E quando pregavam a gentios, o destaque, aleluia, era a pregação da fé. Por isso não citavam trechos da anterior aliança. Tais trechos só foram citados em pregação a judeus ou a gentios que de alguma forma se apegaram à lei. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu ministério, seu profeta, seu templo, seus preceitos religiosos, suas obras, eu te convido com todo respeito e consideração, venha para a graça de Deus. Venha viver pela fé em Cristo e no seu santo evangelho. Venha depender apenas da graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém?